Olá, meu nome é Helena Becanha e hoje eu vou apresentar para vocês meu trabalho de iniciação científica, orientado pelo professor Eduardo Tanuri e desenvolvido dentro do TPM, Tanque de Provas Numérico da USP. O título do trabalho é Geração de Mapas e Malhas 3D a partir de dados georreferenciados aplicados a sistemas de simulação marítima. A motivação do trabalho foi a exigência de simulações realistas para redução de riscos dentro do contexto de manobras de grandes embarcações. O TPM possui um simulador de manobra de navio que busca reproduzir de forma fiel o ambiente de um navio, com um painel de controle, manetes, mapas e outros recursos de navegação. Nesse sentido, a visualização de mapas de corrente é bastante relevante para o usuário interagindo no simulador, já que ela vai determinar diversas decisões a serem tomadas no processo de manobra. Além disso, uma segunda etapa do trabalho também foi motivada pela existência de espaço para melhora do processo de interpolação do campo de correntes no motor numérico do simulador. Assim, temos dois principais objetivos: tanto o desenvolvimento da visualização gráfica dos mapas de corrente, assim como aprimorar o processo de interpolação do campo de correntes e motor numérico no simulador. Então, esse aqui é o resumo da metodologia utilizada, começando pelo estudo dos dados de entrada, que tem representação vetorial, né, das correntes, depois o tratamento desses dados para uma correta geração dos mapas nos formatos de OTIF ou ESC, depois, uma avaliação do erro para garantir a consistência do método utilizado para que, no fim, esse mapa possa ser disponibilizado em web no simulador. A segunda etapa do trabalho também conta com a utilização do método de interpolação para o motor numérico, que também vai utilizar para testes esses mapas desenvolvidos em GeoTIFFs. Então, passando para a parte dos resultados, isso aqui é só um resumo da arquitetura do código desenvolvido. Então, é o módulo em Docker, que tem como entrada os dados de simulação, e a saída é justamente a disponibilização em web do campo já tratado. Esse aqui é o resultado final da visualização gráfica, já integrada à interface web do simulador. Então, aqui a gente vê um exemplo em que a corrente tem orientação representada pelas setas e magnitude representada por um mapa de calor, em que, por exemplo, a intensidade em vermelho representa uma magnitude maior da corrente, enquanto tons mais amarelados representam magnitudes mais baixas. Os resultados também demonstraram erro bastante baixo para a maior parte dos pontos, assim como um tempo de processamento inicial, né, para a inicialização da simulação e renderização desse mapa, bem baixo no contexto do simulador e irrelevante dado o tempo total da inicialização da simulação. Esses são os resultados da segunda etapa do trabalho, que foi a otimização do método de interpolação das correntes no motor numérico do simulador. Dois principais gargalos foram encontrados: a primeira é a leitura do TIFF e a segunda é a triangulação de Delaunay, que é uma etapa essencial para o processo de interpolação. Foram as duas etapas que levaram maior tempo dentro do método utilizado, mas também relevante no contexto do simulador, já que esse tempo, essa triangulação e leitura é só feita no início da simulação. O tempo relevante é o feito utilizando o método de coordenadas de vizinhos naturais, que é um tempo bastante pequeno para dar como saída as componentes U e V da corrente em um ponto desejado. O método também foi testado para a transição entre diferentes campos de corrente, justamente para capturar essa natureza dinâmica das correntes e não estática, em que há transição e mudança das mesmas. Os resultados também foram consistentes, mas o módulo ainda está isolado do motor numérico e requer futura integração. Então, essas conclusões do trabalho, a primeira etapa foi concluída com sucesso, então agora há a visualização das correntes da interface web do simulador. O método de interpolação com a biblioteca Sigal também mostrou boa precisão, tempo satisfatório e transição bem-sucedida, mas ainda exigirá ajustes e testes mais amplos para garantir uma integração completa ao fluxo do simulador. Essa foi a apresentação do trabalho. Queria fazer um agradecimento ao meu orientador, professor Eduardo Tanuri, meus supervisores, Humberto Makiyama e Humberto Sasaki, e à FUSP por financiar esse projeto. Obrigada.